Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Comentem para ajudar o canal. Se vocês não sabem o que comentar, deixe a seguinte frase: eu acredito no sobrenatural. Aproveitem o vídeo. Relato de hoje: o macabro quadro de Emília. Emília ainda se lembra quando ganhou aquele quadro, há muitos anos atrás. Uma herança de sua falecida tia Guilhermina. O quadro trazia toda a expressão de um menino com lágrimas escorrendo em seu rosto emudecido. O tal quadro já havia sido motivo de uma grande disputa judicial, principalmente porque o mesmo tinha um valor inestimável. Mas, antes de sua tia Guilhermina falecer, Emília então conseguiu localizar nos meios dos antigos documentos de sua falecida tia uma procuração em seu nome. Sim, aquela procuração lhe dava todos os direitos sobre o inestimável objeto, causador de muitas intrigas familiares. Emília sabia do valor do quadro e todos os outros pretendentes também, mas somente ela cuidou de sua tia na hora em que ela mais precisou, enquanto os outros somente esperavam que a velha Guilhermina fechasse os olhos para abocanhar a fortuna que ela havia guardado durante uma vida. Mas nada valia tanto quanto o sinistro quadro. O quadro era o objeto de maior valor e por isso eles levaram o processo até as últimas instâncias. Porém, nem todos esses trâmites judiciais com testemunhos falsos foram suficientes para tirar o poder legal da procuração que Emília havia encontrado. Mesmo sabendo do inestimável valor do objeto, Emília levou aquele que foi o causador de muita inveja e ódio para sua casa. Em uma das paredes mais amplas da casa, ela pendurou aquele quadro em meio a tantos outros, pois Emília adorava fotos de família. E em sua parede haviam vários outros quadros com todos os seus familiares. Até mesmo sua inestimável tia Guilhermina estava em ao menos 2 daqueles quadros ali pendurados. Agora, porém, um novo quadro foi pendurado ali, junto aos antigos. O novo quadro era de suspirar por sua beleza, pois trazia um traço macabro e sombrio. Um menino com a face pálida e fria, com algumas cintilantes lágrimas em seu rosto. E por isso foi bem avaliado pelos entendidos no ramo da arte. Era um feito de um pintor muito famoso. Então, Emília o deixou ali para, depois de alguns dias, especialistas avaliarem para ela vendê-lo em seguida. Depois de tudo resolvido, então, Emília pensou em dar sequência em sua vida, só que agora sem a sua estimada tia Guilhermina. Mesmo assim, Emília ficou contente por saber que sua tia havia partido para o descanso eterno e que suas noites de sofrimentos, enfim, haviam terminado. Emília estava feliz e planejava até arrumar um companheiro para poder dar todo o seu amor, pois Emília havia ficado viúva há alguns anos, mas, diante das dificuldades financeiras, sua vida era sempre dedicada ao trabalho, sem tempo para amar ninguém. Agora, porém, sua vida mudaria da água ao vinho,
pois ela estava prestes a ganhar uma verdadeira fortuna com aquele sinistro quadro. Um dia, alguns especialistas vieram à casa de Emília para formalizar a venda do raro objeto e tratar dos trâmites legais. Assim, Emília assinou alguns papéis e tudo ficou acertado. O quadro seria vendido em algumas semanas. Depois disso, Emília ficou muito feliz, já que aquele dinheiro chegaria na hora certa para resolver todos os seus problemas. Um dia, ela parou e começou a admirar o quadro em sua parede, pois, dentro de alguns dias, ele seria levado dali para um outro dono, que certamente o penduraria em uma outra parede. Porém, Emília não contava com o que viria depois em sua vida, em função do sinistro quadro. Uma certa noite, Emília acordou no meio da madrugada para atender a uma estranha ligação. Assustada, ela se dirigiu ao telefone que ficava justamente na sala onde todos os quadros ficavam expostos, inclusive o que ela acabara de herdar de sua tia Guilhermina, que em poucos dias seria transferido para outro proprietário. Assim que ela colocou o telefone em seu ouvido, ela estranhou e disse: "Alô, alô, quem fala? Quem fala?" Havia alguém do outro lado da linha, mas ninguém respondeu. E de repente, aquela voz sussurrou ao telefone: O quadro não lhe pertence. Mas se você o quer, fique com ele, pois agora eu o libertei." Aquela gargalhada foi tão sinistra que a pobre Emília não conseguiu mais dormir, já que aquela voz a assombrou de uma maneira bem macabra. Afinal, quem seria aquela pessoa e de quem era aquela voz tão medonha? Então ela pensou: eles não ficaram satisfeitos com a decisão proferida pela justiça e por isso iriam tentar prejudicá-la de alguma maneira. Emília ficou bastante assustada com aquela ligação. Mesmo assim, ela preferiu não comentar com ninguém sobre o ocorrido. Depois desses acontecimentos sinistros, Emília não via a hora de se livrar daquele quadro e pegar a tão sonhada fortuna para arrumar sua vida em todos os aspectos. Seria bom se isso fosse verdade e tudo pudesse se transcorrer como os sonhos de Emília. Mas o pior ainda estava por vir. 2 noites se passaram depois da sinistra ligação. Então, quando o ponteiro do relógio marcava exatamente as 3 horas da manhã, Emília dormia tranquila em seu quarto, quando um vendaval de barulhos a acordou, como se fosse coisas caindo ao chão. Assustada, ela acendeu as luzes e se dirigiu à sala. Foi aí que ela se deparou com todos os seus antigos quadros ali caídos ao chão. Alguns deles tiveram os vidros das telas estraçalhados. Outros sofreram danos mais leves. Assustada, Emília então olhou para a parede e percebeu que somente o quadro que ela havia herdado de sua tia estava ali ainda pendurado. Sim, só ele. Por quê? Pensou ela. O mesmo quadro que seria vendido por uma pequena fortuna. Rapidamente, ela ligou para a polícia, pensando que alguém havia entrado na sua casa, causando toda aquela bagunça. Os policiais então vieram, vasculharam tudo e nada acharam. Quando o dia amanheceu, depois que os policiais foram embora, Emília colocou novamente os quadros em seus respectivos lugares, enquanto o estranho quadro do menino com lágrimas em seu rosto estava lá, intacto. Foi tudo muito estranho naquele momento. Por uma leve fração de segundos, enquanto Emília fixou os olhos no quadro que herdou de sua tia enquanto pendurava os outros, uma estranha sensação lhe percorreu a alma. Bem, sim, os olhos daquele menino do quadro pareciam observá-la, pois ela se lembrou de que eles, por um momento, pareceram mudar a sua direção. Assombrada, ela então saiu correndo para a casa de uma das suas melhores amigas para pedir uma ajuda,
ou fugir daquela macabra expressão do menino do quadro. Naquela mesma noite, então Emília voltou para sua casa acompanhada com uma de suas melhores amigas, que dormiria em sua casa, pelo menos por aquela noite, pois ela se sentiria mais segura. Então Emília e sua amiga Suzy dormiriam no mesmo quarto, pois ali haviam 2 camas disponíveis. Assim que a noite caiu, Emília, assustada ainda com os fatos, viu sua amiga pegar no sono, enquanto ela ainda continuava com seus olhos abertos. Depois de muito custo, suas pálpebras começaram a pesar e ela, enfim, adormeceu. Mas, quando a madrugada caiu, Emília acordou com estranhos barulhos que vinham da sala. Novamente, então, ela se viu ali tão assustada. Seu coração parecia pular de dentro do seu peito de tanto medo. Os barulhos então se intensificaram. Em uma tentativa desesperada, ela tentou acordar sua amiga. Suzy, Suzy! Mas a voz não saía e sua amiga continuou ali dormindo como uma pedra. Naquele momento, Emília fez o sinal da cruz e se levantou bem devagar, para com passos leves ir até a sala. E foi aí que ela se deparou com uma das cenas mais macabras de sua vida. Na parede onde os quadros estavam fixados, ela viu, mas não acreditou. Uma pequena e estranha sombra negra pairava ali na parede, como uma mancha negra flutuante. O que seria aquilo? Pensou ela. A luz da sala estava apagada. Assim, a única iluminação da sala vinha do brilho da lua do lado de fora. Aquele feixe de luz passava pelos vidros da janela. Portanto, era o suficiente para deixar a sala de Emília com uma luz bem branda. De repente, aquela sombra caminhou sutilmente até um dos quadros ali pendurados e o arremessou longe para se juntar aos outros que estavam ali caídos ao chão. Enquanto isso, Emília ficou emudecida ali de tanto medo que aquilo provocou em sua alma. Aí ela tentou balbuciar o nome de sua amiga Suzy, que dormia feito uma pedra em seu quarto, mas nem isso ela conseguiu, pois sua voz não saía. Afinal, então o que fazer naquele momento? O interruptor ficava justamente na parede dos quadros, onde aquela criatura estava. Enquanto isso, aquela coisa caminhava na parede, onde os quadros estavam pendurados. Mas o estranho é que apenas um quadro continuava ali pendurado. Sim, apenas ele, o quadro do menino com lágrimas nos olhos. Emília não sabia o que fazer naquele momento, tão assustador. Então ela permaneceu ali, apavorada e rezando, desejando que aquela aberração fosse embora. De repente, a sua amiga Suzy, que dormia no quarto, gritou por ela. Então, aquela sinistra sombra pareceu ter ouvido o grito de sua amiga. E, naquele momento, aquela sombra saiu caminhando pelo teto. Emília se desesperou com aquela coisa. A sombra percebeu a presença de Emília. Emília, então, ficou ali estática, sem mover sequer um dedo. Aquilo a olhou com os 2 pequenos feixes de luz, como se fossem 2 olhos demoníacos. Assim que ela se deparou face a face com Emília, a estranha sombra emitiu um estranho som e depois seguiu caminhando do teto até a parede onde os quadros se encontravam, ou apenas um dele, pois os demais estavam todos caídos ao chão. Assim que aquela fumaça escura e negra chegou ao quadro do menino, Emília viu, mas não acreditou. Aquela sombra entrou para dentro do quadro. Mesmo assim, antes de entrar, a coisa encarou Emília, como se avisasse: "Eu voltarei." Emília, apavorada, desmaiou ali mesmo de tanto pavor, pois essa cena foi muito macabra para ela. Naquela manhã, Emília acordou com sua amiga Suzy em um leito de hospital. Suzy disse que naquela madrugada a chamou, mas ela não veio. Então ela estranhamente adormeceu novamente. Quando o dia amanheceu, ela se levantou e viu Emília ali caída no chão junto com todos aqueles quadros e por isso chamou os paramédicos. Emília então voltou para casa naquele mesmo dia. O estranho de tudo é que aquele quadro continuava ali na parede.
Mas uma coisa muito estranha aconteceu. O rosto do menino no quadro havia se apagado. No lugar do rosto havia apenas uma estranha mancha negra. E foi aí que Emília viu ali seus sonhos desabarem água abaixo. Por um breve momento ela lamentou, pois não teria mais a tão sonhada fortuna, já que o objeto havia perdido o seu valor. Emília então resolveu doar aquele objeto para um museu que talvez conseguisse restaurá-lo. Enfim, ela ficou livre e aliviada, pois suas noites de sono voltaram à normalidade. Uma certa noite, Emília recebeu uma estranha ligação. Era de uma prima bem distante, que Emília não via há anos, lhe convidando para um almoço de domingo. Emília estranhou, mas aceitou o convite da prima distante. Quando lá chegou, Emília percebeu que sua prima distante tinha uma bela casa. Assim que foi recebida pela prima, Emília percebeu um sorriso estranho em seu rosto, como se ela quisesse lhe dizer algo. Depois disso, Emília então viu que aquilo foi apenas um ligeiro engano, ou uma impressão que ela teve de sua prima. Sua prima então pediu para que ela se sentasse na sala, pois ela iria preparar um café. Emília assim o fez. Porém, quando ela se sentou ao sofá, ela quase infartou. Lá estava na parede, em sua frente, sim, o mesmo quadro que havia sido motivo de tantas desavenças, inclusive a morte de sua tia Guilhermina. O estranho de tudo é que a sombra sobre o rosto do menino havia desaparecido por completo. Sim, o quadro estava intacto, talvez pronto para ser vendido novamente. Emília teve enfim então sua resposta. Depois disso, ela saiu daquela casa sem avisar sua estranha prima para nunca mais voltar. Ali, ela enfim descobriu o lado macabro de sua herança. Boa noite.